Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Lei da Gratidão. Quem puder curtir, compartilhar e se inscrever no canal, ficarei muito grata. Hoje vamos à leitura da Lei 3, do capítulo 3, do Poder Cósmico da Mente. Vamos à leitura. Só há um poder curador. Numerosos nomes lhes foram dados, como Deus, presença curadora infinita, natureza, amor divino e princípio vital, entre outros. Todos eles, diferentes como possam parecer, se referem à mesma verdade cósmica. O conhecimento da existência desse poder retroage às brumas do passado. Uma inscrição encontrada em templos antigos diz: o médico lava a ferida e Deus cura o doente. A presença curadora de Deus está em você. Nenhum psicólogo, pastor, médico, cirurgião, padre ou psiquiatra cura ninguém. Ao estipar um tumor, o que o cirurgião faz é remover um bloqueio e abrir caminho para o poder curador de Deus. Analogamente, o psicólogo ou psiquiatra trabalham para eliminar obstáculos mentais e estimular o paciente a adotar uma nova atitude que contribua para libertar a presença curadora, que passa a fluir pelo doente sob a forma de harmonia, saúde e paz. O pastor lhe pede que perdoe a si mesmo e aos demais, e que sintonize com o infinito, permitindo que o poder curador do amor, da paz e da boa vontade flua através de sua mente subconsciente, purificando dessa maneira as propensões negativas que nela possam estar alojadas. Essa presença curadora infinita que Jesus chamou de o Pai é o agente curativo de todas as doenças que sejam mentais, emocionais ou físicas. O poder milagroso da mente subconsciente, se corretamente dirigido para curar a mente, o corpo e todas as doenças e eliminar todos os obstáculos que você enfrenta. Seus pedidos serão atendidos, não importando sua raça ou credo. A ele não importa se você pertence a alguma igreja ou não tem religião. Desde criança, você sempre foi curado centenas de vezes. Pode se lembrar dessa presença e das vezes em que ela o curou de cortes, queimaduras, contusões, arranhões e distensões musculares. Milagres que acontecem sem esforço consciente de sua parte ou sem você saber como eles aconteceram. Curado da ação de vozes do além. Há alguns anos, um rapaz chamado Dan procurou-me, profundamente aflito. Acho que estou ficando louco, disse. Ouço constantemente vozes de espíritos. Elas não me deixam em paz. Dizem sem cessar coisas horríveis. Quando tento ler a Bíblia ou outros livros espirituais, falam ainda mais alto e berram obscenidades em meus ouvidos. São demônios com poder sobrenatural e tenho medo de que estejam me dominando. O que Dean não compreendia é que estava tendo uma experiência de clarevidência. Ele tinha o poder de ouvir vozes que não estavam fisicamente presentes. Todos têm até certo ponto essa capacidade. No seu caso, porém, ele era incomumente forte. Uma vez que não compreendia a causa desse fenômeno, começara a pensar que era obra de espíritos malignos. Crenças supersticiosas o levaram a atribuir ao espírito de pessoas mortas. Vivendo sempre preocupado, acabou ficando obcecado com o caso. A mente subconsciente, dominada e controlada por uma sugestão infundada, mas extremamente poderosa, adquiriu aos poucos controle e domínio de suas faculdades objetivas, e a razão ficou comprometida. Ele se tornou o que poderíamos descrever como mentalmente desequilibrado, como acontece com todos os que permitem falsas crenças os dominarem. Quer saber de uma coisa, Dan? Expliquei. Sua mente tem um poder tremendo. Ela pode ser influenciada positiva ou negativamente. O que você tem que fazer é certificar-se de que só a influência de forma positiva, construtiva e harmoniosa.
Caso contrário, seu problema pode se tornar ainda pior, à medida que sua mente subconsciente responda às más sugestões, com que você continua a saturá-la. Dean ficou muito impressionado com a explicação. Antes de ir embora, escrevi uma prece para ele. Deveria repetir durante 10 a 15 minutos, 3 ou 4 vezes por dia. A prece. O amor, a paz, a harmonia e a sabedoria de Deus inundam a minha mente e o meu coração. Eu amo a verdade, ouço a verdade e sei que Deus é amor, que seu amor me cerca por todos os lados, me abraça e me envolve. O rio de paz de Deus inunda minha mente e dou graças por estar agora livre do que me afligia. Dean repetiu a prece lenta, tranquila. O que o senhor quer dizer com isso? Perguntou Pamela. Os médicos que tratam a sua filha farão de tudo de que a ciência médica seja capaz, respondi. Tenho certeza disso. No entanto, você pode fazer mais. Pode tomar a decisão consciente de se sentir mais à vontade com você mesma. Sugiro que comece lendo o Salmo 23. Reze pedindo orientação, paz e harmonia. Em especial, peça ajuda para renunciar ao ressentimento e à raiva que se sente do seu ex-marido. Se o Senhor soubesse como ele me tratava, começou ela. Esses sentimentos negativos significam mais para você do que a saúde da sua filha? Perguntei. Não, claro que não, protestou ela. Nesse caso, faça um esforço para se livrar deles, continuei. Envie generosamente paz e amor ao seu marido. Livre-se da fúria e da raiva que, subjetivamente, contagiam sua filha. Experimente isso. Da mesma maneira que o ressentimento alimenta o ressentimento, o amor alimenta o amor. Pamela voltou à cabeceira da filha após meditar longamente no Salmo 23 e começou a orar pela filha. Espírito, que é Deus, é a vida de minha filha. Espírito não tem febre, jamais fica doente. A paz de Deus flui pela mente e pelo corpo de minha filha. A harmonia, a saúde, o amor e a perfeição de Deus se manifestam nesse momento em cada átomo do corpo de minha filha. Ela está relaxada e à vontade, tranquila, serena, calma. Agora estou despertando nela as bênçãos de Deus e está tudo bem. Ela repetiu a prece de hora em hora várias vezes. Caindo à noite, percebeu uma mudança notável na criança, que acordou e disse: Mamãe, cadê minha comida? Estou com tanta fome. A enfermeira confirmou que a garotinha estava sem febre. O que havia acontecido? A febre a deixara porque a mãe não estava mais mentalmente febril e agitada. A atitude de paz, harmonia e amor que adotou fora, imediatamente sentida pela criança, ocorrendo então uma reação correspondente. O curador nato. Às vezes ouvimos dizer que certa pessoa é um curador nato. Isso é superstição? A verdade é que todos nós somos. A razão disso é simples. A presença curadora de Deus existe em todos nós. Com o pensamento, podemos entrar em contato com essa presença, que responde a todos. Ela é onipresente e a vida de todas as coisas. Graus de fé. Há diferentes graus de fé. A pessoa que, pela fé, cura a dor crônica de alguém, outra cura um tumor maligno profundo, considerado incurável. Para a presença de Deus, é tão fácil curar um pulmão atacado pela tuberculose quanto um corte no dedo. No Deus que nos criou, não há grande ou pequeno, nem poderoso ou humilde, nem difícil ou fácil. A onipotência está presente em todas as pessoas. As preces do curador, que
põe as mãos sobre outra pessoa e induz a cura simplesmente apelam para a cooperação do subconsciente do doente. Saiba ele ou não, atribua-se a cura à intercessão divina ou não. Se o subconsciente do paciente ficar impregnado com a ideia de saúde, uma reação ocorrerá. Isso porque a fé do paciente determina o que ocorre com ele. Um caso de paralisia. Um velho amigo meu de Nova York, Howard, sofria de paralisia e tremores. Às vezes, descobria que não conseguia absolutamente se mover. Ficava duro como pedra em qualquer lugar, até mesmo no meio da rua movimentada. O médico lhe receitou medicamentos que aliviavam alguns dos sintomas, mas não reduziam a sensação contínua de medo, pânico e maus pressentimentos. Essas sensações o estavam deixando esgotado. Ao me procurar pedindo ajuda, expliquei-lhe um procedimento que deveria seguir. Meu primeiro objetivo era levá-lo a compreender que nele havia um poder curador milagroso, que criara seu corpo e que poderia curá-lo. Insisti para que lhe lesse capítulo 5, versículo 18 a 24 do Evangelho de São Lucas e a passagem correlata em Marcos 2, capítulo 5 ao 11, em que Jesus dizia ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vá para a tua casa. Howard leu avidamente os versículos. Ficou profundamente comovido com a leitura, porque achava seu caso muito parecido com o do doente mencionado na história da Bíblia. Expliquei-lhe que a cama, ou leito, em referência na Bíblia, significava cama mental, na qual o indivíduo se deita. O paralítico da Bíblia estava, sem a menor dúvida, deitado sobre pensamentos de medo, dúvida, condenação, culpa e superstição, que lhe paralisavam o corpo e a mente. Muitos dizem que Jesus curou o paralítico ao perdoar seus pecados. Pecar é errar o alvo da saúde, felicidade e paz. Você perdoa a si mesmo quando mentalmente e emocionalmente se torna uno com o seu ideal e continua assim procedendo até que ele se solidifique com a convicção ou absorção subjetiva. Você peca quando pensa negativamente, guarda rancor, odeia, condena ou sucumbe ao medo ou à preocupação. E pecar sempre quando se desvia ou dá as costas aos seus objetivos e metas na vida, que devem ser sempre de paz, harmonia, sabedoria e saúde perfeita. Em suma, vida mais abundante em todos os sentidos. Howard me confessou que sentia ódio profundo de um irmão que há anos o enganara em uma transação financeira. Sentia-se também repleto de culpa e autocondenação. Compreendeu que, como paralítico da Bíblia, não poderia ser curado até que os seus pecados fossem redimidos, ou simplesmente perdoasse seu irmão e a si mesmo. Howard voltou para a presença curadora de Deus em seu íntimo, resolutamente afirmou: Completa e livremente eu me perdoo por abrigar pensamentos negativos e destrutivos, e resolvo, de agora em diante, purificar minha mente. Entrego meu irmão liberto nas mãos de Deus, onde quer que ele esteja. Desejo-lhe sinceramente saúde, felicidade e todas as bênçãos de Deus. Agora estou alinhado com o poder curador infinito e sinto o amor divino fluindo por cada átomo do meu ser. Tenho certeza de que o amor de Deus está permeando e saturando todo o meu corpo, tornando-me completo e perfeito. Sinto uma paz que ultrapassa a compreensão. Meu corpo é um templo do Deus vivo. Deus está em seu templo sagrado e eu estou livre. Enquanto meditava nessas verdades, Howard, aos poucos, recuperava a saúde e a harmonia. Mudando a mente, transformou o corpo. Mudar atitudes modifica tudo. Hoje, Howard ainda
É alegre e desembaraçado, inteiramente curado. Ela curou a mão ressequida. Eu simplesmente não entendo isso, disse Irene, que me procurou após uma reunião. Na semana passada, fui demitida do emprego em uma pequena editora. A dona da empresa, que me deu pessoalmente a notícia, disse também algo estranho. Você é igualzinho ao homem da mão ressequida da Bíblia. Em nome de Deus, do que ela está falando? Não há nada de errado com as minhas mãos. Você precisa compreender, expliquei. Na Bíblia, princípios são muitas vezes personificados. Em outras palavras, a pessoa da história significa também algo diferente. É uma maneira de tornar retratos e interações mais vívidos e impressionantes. Tudo bem, concordou Irene. Eu estudei literatura. Sei o que é simbolismo. Mas o que significa mão ressequida? A mão é um símbolo de poder, direção e eficácia. Respondi. Com a mão você forma, molda, dirige e projeta. Simbolicamente, o indivíduo de mão ressequida tem complexo de inferioridade e se sente culpado e incapaz ou é um derrotista. Não age eficazmente nem manifesta os poderes que Deus lhe concedeu. O rosto de Irene mudou. Ah, agora compreendo. É verdade, meus sonhos e ambições murcharam. Mas como poderia ser diferente? Não há meio de transformá-los em realidade. Não é isso que se chama se tornar adulto? Renunciar a sonhos infantis? Não, retruquei enfaticamente. Renunciar aos sonhos não significa ficar adulto, mas começar a morrer. Quando deixa ideias maravilhosas se perderem na mente, você entra em processo de estagnação, como uma uva que morre no pé. Você precisa esticar a mão e só conseguirá isso melhorando o conceito e a avaliação que faz de si. O que você mais quer no mundo? Crie um quadro na mente. Veja-se realizando o sonho. Veja-se transformando você. Eu adoro o trabalho editorial, respondeu bem baixinho Irene. O que realmente eu gostaria de fazer é dar voz às pessoas que vivem mudas. Se eu pudesse descobrir uma maneira, sugeri que se meditasse sobre esse objetivo, que se visse conversando com pessoas que queria ajudar e lhes dizendo que suas palavras seriam ouvidas por milhões de indivíduos. Passou a afirmar repetidas vezes: com o poder de Deus, que me dá força, orienta, controla e dirige, posso fazer tudo o que eu quiser. Sei que estou seguindo para onde me leva a visão. Nesse momento, com fé e confiança, volto-me para a inteligência infinita que existe em mim, sabendo que sou dirigida por uma visão interior. Sei que no fundo do coração, que o poder de Deus flui pelos tipos de pensamentos e imagens que formo na minha mente, e estou sob a compulsão divina para transformar meus sonhos em realidade. Meses depois, recebi um bilhete de Irene. Ela e uma amiga haviam escrito um roteiro de filme com base nas histórias de pessoas da vizinhança onde morava. O roteiro havia sido premiado, recebendo um financiamento substancial do filme que nele seria fundamentado. As pessoas que Irene queria ajudar seriam realmente ouvidas por inúmeras outras. Como foi curado o caso perdido? Jesus ordenou ao morto: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Lucas capítulo 7, versículo 14 e 15. Quando a Bíblia conta que o morto se sentou e começou a falar, o que isso significa? Significa que, atendida a sua prece, você fala em uma nova língua, de saúde borbulhante.
irradia um brilho interior. Esperanças e desejos mortos recuperam a voz, e quando você confirma com palavras aquilo em que crê e espera. Patrick é um parente distante meu. Há alguns anos, Michael, seu irmão, me pediu que fosse junto com ele visitá-lo no hospital. Encontrei Patrick em coma, com insuficiência renal. Os médicos disseram que já era um caso perdido. Inconscientemente, Patrick não deu nenhum sinal de notar nossa presença quando chegamos ao quarto. Puxei uma cadeira para junto da cama. Sabia que ele era católico devoto. Em voz suave, disse-lhe: Patrick, Jesus está aqui com você. Você o vê? Ele estende as mãos. Nesse momento, ele põe as mãos sobre você. Repeti essas palavras várias vezes, lenta, suave e positivamente. De repente, Patrick abriu os olhos, olhou para mim e para o seu irmão e disse: Eu tive uma visita. Jesus esteve aqui. Sei que estou curado. Vou viver. O que aconteceu? Um milagre? Não. No sentido em que o fato não possa ser explicado, não. A mente subconsciente de Patrick aceitou minhas palavras e projetou uma forma de pensamento, acreditando que ele estava presente, em carne e osso, e o havia posto suas mãos sobre ele. A fé que surgiu e brilhou na mente subconsciente de meu parente católico se baseava na crença firme em que Jesus viera para curá-lo. Foi essa fé que o curou. Os acontecimentos se desenrolam de acordo com a nossa fé, nossas convicções, ou mesmo a crença cega. A mente subconsciente de Patrick aceitou minha sugestão. Sua mente mais profunda captou e agiu conforme a ideia em que nela plantei. Em certo sentido, poderíamos considerar o que aconteceu como a ressurreição de um morto. Foi no caso de Patrick a ressurreição da saúde e da vitalidade. Tudo quanto pedimos, acreditando, receberemos. A fé cega e a fé autêntica. A fé verdadeira implica conhecimento da maneira como trabalham as mentes consciente e subconsciente e do funcionamento harmonioso e conjunto, cientificamente dirigido desses dois níveis. A fé cega, sem compreensão científica de quaisquer que tenham sido as forças envolvidas. Se a pessoa acredita que um fragmento de osso é sagrado porque pertenceu a um santo e que tem poder curador, o fato de ser, na verdade, um pedaço de plástico habitualmente moldado não fará a menor diferença. Não é o osso que cura, mas o fato de ter mudado na mente de alguém do medo para a fé. Em todos os casos, pouco importa qual a técnica, processo, encantamento ou invocação de espíritos e santos. É a mente subconsciente que cura. Tudo aquilo em que acreditamos se torna imediatamente operante na mente subconsciente. Seja igual a menina de 8 anos em nossas aulas de catecismo. Durante vários dias, ela sofreu com uma dolorosa irritação nos olhos. O colírio receitado pela pediatra de nada adiantou. Ela orou. Deus, tu fizeste meus olhos. Tu pode curá-los. Que tal fazer isso agora mesmo? Obrigado. Por causa de sua simplicidade, espontaneidade e fé em Deus, ela teve uma cura notável. Vai e procede tu de igual modo. Lucas, capítulo 10, versículo 37. Como aplicar o tratamento espiritual? O tratamento espiritual implica se voltar para o Deus interior e se lembrar de sua paz, harmonia, completude, beleza, amor sem fim e poder ilimitado. Acredite que Deus o ama e se importa com você. Enquanto ora dessa maneira, o medo vai desaparecendo.
Se rezar pedindo cura para um problema do coração, não pense nesse órgão como doente. Pensamentos são coisas. O pensamento espiritual assume a forma de células, tecidos, nervos e órgãos. Pensar em coração defeituoso ou em pressão arterial alta tende a sugerir mais daquilo que você já tem. Deixe de pensar continuamente em sintomas, órgãos ou qualquer parte do corpo. Volte a mente para Deus e para o seu amor. Saiba que só há uma presença e um poder curador. E aceite o seguinte corolário: não há poder capaz de se opor à ação divina. Tranquila e amorosamente afirme que o poder soerguidor, curador e fortalecedor da presença curadora está fluindo pelo seu corpo, tornando-o perfeito. Saiba e sinta que a harmonia, a beleza e a vida de Deus se manifestam em você como força, paz, vitalidade, completude e ação correta. Adquira uma clara compreensão desse fato e o coração lesionado ou outros órgãos doentes serão curados à luz do amor de Deus. Glorificai a Deus no seu corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Indicações muito úteis. O poder curador de Deus está em você. Remova os bloqueios mentais e permita que o poder curador flua pelo seu corpo. 2. Monomaníacos são indivíduos que permitem que sua mente seja dominada por uma sugestão altamente poderosa, mas falsa. 3. Quando estão agitados e fumegando com raiva, os pais transmitem essa emoção negativa ao subconsciente dos filhos, e isso pode fazer com que eles adoeçam. Se é o seu caso, deixe que o rio da paz de Deus inunde a mente e o coração, e verá que a saúde da criança melhorará e a harmonia será restabelecida. Todos somos curadores natos, porque a presença curadora infinita está em nós e podemos entrar em contato com ela por meio de nossos pensamentos e crenças. 5. O poder milagroso que criou seu corpo sabe como curá-lo e conhece todos os processos e funções. Confie no poder curador e aceite a cura agora. 6. Você pode se recondicionar para obter saúde e paz ao meditar frequentemente em harmonia, vitalidade, completude, beleza e perfeição. 7. Na Bíblia, princípios são personificados a fim de tornar vívidas e convincentes a descrição e interação. Você pode superar um complexo de inferioridade aliando-se a Deus e reconhecendo que, com Ele, até uma única pessoa é maioria. 8. Não há doenças incuráveis, há pessoas incuráveis que acreditam que não podem ser curadas. Assim como creem, assim acontecerá com elas. A cura pela fé ocorre sem compreensão científica das forças envolvidas. A cura espiritual e o funcionamento conjunto e harmonioso das mentes consciente e subconsciente, dirigida para uma finalidade específica. Em todos os casos, é a mente subconsciente que cura, quaisquer que sejam a técnica ou processos usados. Como você pode, em sua própria vida, enfrentar a palavra incurável? Não permita que a palavra incurável o assuste. Compreenda que está em contato com a inteligência criativa que gerou o seu corpo. Algumas pessoas podem dizer que a cura é impossível, mas fique certo de que a presença curadora está o tempo todo ao seu alcance. Você pode sempre usar o seu poder por meio da lei criativa da mente. Use-o agora e faça milagres em sua vida. Lembre-se de que um milagre não pode provar que aconteceu aquilo que é impossível,
mas apenas confirmar que é possível. Porque para Deus tudo é possível. Mateus capítulo 19, versículo 26. Porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Jeremias capítulo 30, versículo 17. A palavra Senhor na Bíblia representa a lei criativa da mente, um princípio profundo, curador, permeia todo o universo. Flui por suas maneiras de pensar, por suas imagens e escolhas, e lhes dá forma objetiva. Você pode trazer para a sua vida tudo o que desejar, valendo-se desse princípio curador infinito que opera por meio de sua própria mente. Esse princípio pode ser usado para qualquer objetivo específico. Tal poder não se limita a curar a mente ou o corpo. É o mesmo princípio que atrai para você um marido ou esposa ideal. Ajuda-o a prosperar nos negócios, indica-lhe seu verdadeiro lugar na vida e lhe revela soluções para os seus problemas mais delicados. Por meio da aplicação correta desse princípio, você pode se tornar um grande músico, médico ou diplomata. Além disso, pode usá-lo para trazer harmonia onde reina a discórdia, paz onde há sofrimento, alegria em lugar de tristeza e prosperidade em vez de pobreza. Cura de hidropsia. Conheço o John há muitos anos. Sempre me pareceu uma pessoa não só muito religiosa, mas também inteiramente livre de qualquer má vontade ou ressentimento contra alguém. Na última vez que estive em Londres, procurei-o. Mal consegui reconhecê-lo. Ele tinha o rosto e o corpo fortemente inchados, e vi em seus olhos uma mistura de cansaço e medo. Quando lhe perguntei como estava, respondeu: nada bem, para dizer a verdade. Estou com hidropsia, líquidos que se acumulam no corpo. Os médicos não usam mais essa palavra. Dizem que sofro de edema e que isso pode ser sintoma de um problema cardíaco. Para mim, no entanto, é hidropsia e sempre será. Como você sabe, meu pai morreu disso. Não sabia, respondi. Esse fato deve ter sido muito penoso para você. Foi mesmo, impressionou-me muito, confirmou ele. Naqueles dias, o tratamento consistia em enfiar uma grande agulha no abdômen e tentar extrair o líquido. Muito doloroso e, até onde eu sei, inteiramente inútil. Acho que foi naquele tempo que me convenci de que a mesma coisa iria acontecer comigo, que também teria hidropsia, e não deu outra. John, você já ouviu falar no Dr. Phineas Parkhurst Quimby? Perguntei. Ele sacudiu a cabeça. Tenho certeza que não. Eu não esqueceria um nome tão incrível assim. Quem foi ele? E por que me perguntou? Expliquei. Há mais de um século, o Dr. Quimby descobriu uma simples e maravilhosa verdade psicológica. Disse que, se acreditarmos em alguma coisa, ela se manifesta, estejamos ou não pensando conscientemente nela. Durante toda a vida, você acreditou que iria sofrer dessa doença. Por que se surpreender com o fato de que, no fim, isso aconteceu? Você está dizendo que a minha convicção provocou a doença? Perguntou ele, com um tom de preocupação na voz. Exatamente, respondi. Seu medo constante é uma perversão da verdade. Ele não tem poder real, porque não há um princípio por trás da doença. Há um princípio de saúde, sim, mas nenhum de doença. Um princípio de prosperidade e nenhum de pobreza. Um princípio de honestidade e não de falsidade. Um princípio de beleza, mas não de feiura. A mente pode ser usada positiva ou negativamente. Infelizmente, até agora, você a usou de modo negativo. Mas o que vai acontecer se eu mudar? Perguntou ele. Após um longo e pensativo silêncio, continuou.
A presença curadora que me criou tem de estar ainda em mim. Meus pensamentos, porém, embebidos de doença, impediram-na de me tornar uma pessoa sadia. O que preciso fazer é encontrar uma maneira de reorganizar a mente para que se adapte ao modelo divino de harmonia, saúde e completude. Você poderia me ajudar? Juntos, eu e John formulamos uma terapia espiritual posta em prática por ele. Antes de dormir, todas as noites, John afirmava com convicção e fé profunda as seguintes palavras: a presença curadora vai agir agora, transformando, curando, restaurando e controlando todos os processos do meu corpo, de acordo com sua sabedoria e natureza divina. Todo o meu sistema corporal é depurado, purificado e ativado pela energia vitalizadora de Deus. Circulação, assimilação e eliminação divinas operam em minha mente e meu corpo. A alegria do Senhor é a minha força permanente. Eu me torno sadio de todas as maneiras e por isso dou graças a Deus. John repetiu essa oração todas as noites durante cerca de 30 dias. Por fim, formou-se em sua mente a convicção de que recuperara a saúde. Na visita seguinte ao médico, ouviu que estava inteiramente curado. Etapas de cura. O primeiro passo para a cura consiste, a partir desse exato momento, em não ter medo da condição que se manifestou como doença. O segundo, compreender que esse estado consiste apenas no produto de velhos pensamentos, que não terão mais poder para continuar a existir. Terceiro, glorificar mentalmente o poder curador milagroso de Deus que reside em você. Esse procedimento interromperá instantaneamente a produção de todos os tipos de venenos mentais em seu corpo ou no da pessoa pela qual você está orando. Viva a corporificação de seus desejos e seus pensamentos e sentimentos logo se tornarão reais. Não se deixe influenciar pela opinião de alguém ou por receios mundanos. Viva, sim, na crença de que Deus está em ação em sua mente e seu corpo. Cegueira espiritual. Milhões de pessoas são psicológica e espiritualmente cegas. Não compreendem que se transformam naquilo em que pensam durante o dia inteiro. São espiritual e mentalmente cegas quando alimentam ódios, ressentimentos ou inveja. Não sabem que estão, na verdade, fortalecendo os venenos mentais que as destruirão. É imenso o número de pessoas que dizem que os seus problemas são insolúveis, que se encontram em situações irremediáveis. Essas atitudes são resultado de cegueira espiritual. Começamos a enxergar espiritual e mentalmente quando compreendemos nossos poderes mentais e desenvolvemos percepção consciente de que a sabedoria e a inteligência existem no subconsciente, podem resolver todos os nossos problemas. Todos nós precisamos conhecer a inter-relação e a interação entre as mentes consciente e subconsciente. Os que eram antes cegos para essas verdades começarão, após cuidadosa introspecção, a ter uma visão de saúde, riqueza, felicidade e paz de espírito, que poderão transformar em realidade desde que aplique corretamente as leis da mente. A visão é espiritual, eterna e indestrutível. A visão é espiritual, eterna e indestrutível. Não criamos a visão, simplesmente a manifestamos ou liberamos. Vemos através dos olhos, não com os olhos. A retina é estimulada por onda de luz procedente de objetos no espaço. Através do nervo óptico, os impulsos são levados ao cérebro. Quando a luz interior ou inteligência se encontra dessa mesma maneira com a luz externa,
por meio de um processo de interpretação, passamos a ver. Os olhos simbolizam o amor divino e o deleite nos caminhos de Deus, além de fome e sede de sua verdade. O olho direito simboliza o pensamento reto e a ação reta, o esquerdo, o amor e a sabedoria de Deus. Pense com retidão, transmita boa vontade a todos e verá com perfeição. Recupera a tua vista. Imediatamente tornou-se a ver e seguia glorificando a Deus. Lucas, capítulo 18, versículo 42 e 43. Prece especial para olhos e ouvidos. Eu sou o Senhor que me cura. Minha visão é espiritual, eterna e um aspecto de minha consciência. Meus olhos são ideias divinas, sempre funcionando perfeitamente. É clara e forte minha percepção da verdade espiritual. A luz da compreensão se acende em mim e todos os dias vejo cada vez mais a verdade de Deus. Vejo-a espiritual, vejo-a mental e vejo-a fisicamente. Em tudo vejo verdade e beleza. A presença curadora infinita está agora restaurando meus olhos. Eles são perfeitos, instrumentos divinos, permitindo-me receber mensagem dos mundos interno e externo. A glória de Deus se revela em meus olhos. Ouço a verdade, amo a verdade e conheço a verdade. Meus ouvidos são ideias perfeitas de Deus, instrumentos que me revelam sua harmonia. O amor, a beleza e a harmonia de Deus fluem pelos meus olhos e ouvidos. Estou sintonizado com o infinito. Ouço em mim a voz tranquila, carinhosa de Deus. O Espírito Santo ativa minha audição e os meus olhos estão abertos e sadios. Para obter a cura, siga estes passos. Primeiro, podem dizer que é impossível, mas para Deus tudo é possível. Você pode ser curado por Deus que o criou. 2. O princípio de cura flui pelos padrões de pensamentos e formações de imagem, tornando real tudo o que você deseja. 3. Se acreditar em alguma coisa, esta se manifestará, esteja você ou não pensando nela conscientemente. Acredite apenas naquilo que cura, abençoa e inspira. 4. Glorifique o poder de Deus que há em você e assim impedirá que qualquer doença se espalhe por seu. 5. O coração agradecido está perto de Deus. Inclua todas as suas preces, louvor e graças. 6. Você é espiritualmente cego se não sabe que pensamentos são coisas e que você atrai o que sente e se torna aquilo que imagina. 7. A visão é espiritual, eterna e indestrutível. Uma prece maravilhosa para os olhos consiste em afirmar repetidas vezes: eu vejo melhor espiritual, mental e fisicamente. 8. Elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. Salmo 121, 1. Fim da leitura da Lei 3, capítulo 3 do livro O Poder da Mente Cósmica. Gratidão.